Tudo bem? Bom, na aula anterior, nós vamos gravar uma aula, tá? Então tá bom. Na aula anterior, a gente viu lá na Física 2, trabalho da força elétrica. E aí eu fiz um exercício com vocês. O que eu vou fazer hoje? Vou fazer os outros que faltam ali daqueles para serem em sala, mais 2. Não sei se vocês lembram, na frente 3 faltaram uns 3 exercícios, ou 4, farei. E dando tempo ainda, vou fazer um ou outro do livro, tá bom? Para que você sempre tenha dessa forma aí resolução dos exercícios para você acompanhar, como a gente sempre fez na sala de aula. Beleza? Então lá da Física 2, lá das aulas 17 e 18, eu vou fazer alguns com vocês, tá bom? Que são os 2 que faltam para essa aula. Um deles, lá na página 562, é o exercício número 2. Tá bom? Lá na página 562. Ele dá um gráfico. Nesse gráfico, ele diz assim: a energia potencial elétrica U de suas partículas em função da distância r que separa está no gráfico, beleza? Uma das partículas está fixa em uma posição, enquanto a outra se move apenas devido à força de interação entre elas. Quando a distância entre as partículas vai de 3 vezes 10 a menos 10 para 9 vezes 10 a menos 10, a energia cinética da partícula em movimento aumenta, diminui. Vamos ver? Ó, eu não vou fazer o gráfico aqui, você tem lá no tua apostila o gráfico, tá? E não tá assim grande coisa lá, a exatidão, tá? Eu vou tirar alguns dados, você olha lá no teu. Então, os 2 valores do R, que é uma distância ali, são essas aqui. Quando R é 3 vezes 10 a menos 10 metros, olhando no gráfico, você tem que para 3 vezes 10 a menos 10, temos 3 vezes 10 a menos 18 de... Ele chamou de U, né? Mas tudo bem. Mas é uma energia, tanto que está em joule, tá? Vamos seguir assim. Quando é 9, aí que eu não achei legal. Esse 9 não está exato com o valor que é para dar a resolução. Quando você está em 9 vezes 10 a menos 10 metros, você está lá com aproximadamente... está um pouquinho abaixo, mas daí fica difícil. 1 vezes 10 a 18... menos 18 joule. Tudo bem? Bom, gente, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma energia, apesar de ser com o U, uma energia potencial inicial e uma energia potencial final, tá bom? Ele quer a energia cinética da partícula em movimento. Então o que acontece é o seguinte, ó. Uma das partículas está fixa, enquanto a outra se move apenas devido à força elétrica. Então, considerando que uma das partículas se moveu por ação da força elétrica exclusivamente, nós tivemos que o trabalho dessa força elétrica é igual a menos a variação da energia potencial. Pô, a energia potencial está aqui, essa variação, é só colocar. Mas onde é que vai aparecer energia cinética? O que vai acontecer é que, por ação exclusiva da força elétrica, ela é a força resultante. Então, o trabalho dessa força resultante é igual à variação da energia cinética. Então, vejam, como aqui é o trabalho da própria resultante, significa que aqui é a própria variação da energia cinética. Então, agora eu venho para cá, ó. Então a variação da energia cinética, que é o próprio trabalho da força elétrica, porque ela é resultante, é igual à variação da energia potencial, com aquele menos que a gente já discutiu o porquê. Tá bom? Vamos lá então?
Quanto é essa variação? Menos final 1 vezes 10 a menos 18, menos o inicial, que é 3 vezes 10 a menos 18. Então, a variação de energia cinética é menos, aqui dá menos 2 vezes 10 a menos 18. Então, a variação da energia cinética dá 2 vezes 10 a menos 18 positivo. Então, significa que a energia cinética aumenta. 2 vezes 10 a menos 18, porque está aqui. É um valor positivo. Vai acabar aumentando a velocidade dessa partícula aí. Tá bom? Por isso, então, coloca lá que aumenta 2 vezes 10 a menos 18, letra D. Tá bom? Ótimo. E vamos para o último, pelo menos o último dessa aula. Aí eu retorno lá na frente 3, aqueles que eu fiquei lá para fazer, que eu falei para vocês, né? Que assim que possível eu já faria e vou fazer. Mas que coisa! Olha, esse paninho anda assim, mágico. Todo esse materialzinho aí, essa mochilão, com isso fechamos hoje essa aula. Tá bom? Ainda na página 562 da frente 2, eu tenho o exercício 3 que diz assim, ó. Uma carga elétrica pontiforme, né, pontiforme despreza-se as suas dimensões, de 2 vezes 10 menos 9, em um campo elétrico, é deslocada de um ponto A, no qual o potencial é 800, até um ponto B, no qual o potencial é 2000. Beleza. Bom, gente, então, se ela é deslocada de um potencial menor para um maior num campo elétrico, deixa eu só ver aqui que ele fala. Não fala se é uniforme o campo elétrico, mas eu vou colocar, tá? Vou supostamente só para entender a ideia. Então vamos colocar assim, né? Tá aqui, tá aqui. Então eu vou supor ali um campo elétrico uniforme, tá bom? E nesse campo elétrico uniforme eu vou ter lá as duas, digamos, superfícies, tá? Eu vou dizer que uma é essa aqui, supor ela de 2000, e a outra é essa aqui, né? Não pode ser a placa ali porque é positiva, porque é negativa, supondo 800. Então vamos dizer que uma carguinha saia daqui, como ele disse, de 800, ela é positiva, está escrito lá, 2 vezes 10 menos 19, e vai daqui para cá. Tá bom? Então, ela veio para cá. Percebam, tá? Percebam o seguinte. Não é um movimento espontâneo, porque carga positiva não vai para o lado mais positivo, não vai para maiores potenciais. Então, isso aqui é a ação de uma força externa, não somente a elétrica. A elétrica fez trabalho aí? Fez, mas ela fez um trabalho que na verdade está se opondo ao movimento, porque o trabalho da força elétrica é para lá. Então ela fez um trabalho de oposição aqui. Quem fez o trabalho de levar essa partícula daqui para lá é uma outra força externa, como a gente fez lá no primeiro exercício, tá bom? Mas vamos lá. A carga ganhou ou perdeu energia potencial elétrica ao passar de A para B. Tá? Então o A seria esse, 800, né? Aqui. O A seria esse e a B seria esse. Bom, gente. Vamos calcular, né? Vamos calcular isso aí, porque ele quer saber se ganhou ou perdeu energia. Ganhou, porque foi para o potencial maior, né? Lembra que energia potencial é o potencial vezes a carga. Está indo essa carga positiva para um potencial maior. Está aumentando a energia potencial, só que ele quer saber quanto, tá bom? Para saber quanto, nós vamos fazer o seguinte. O transporte que houve aqui pela força, digamos, externa, não foi sozinho. A força elétrica fez um trabalho contrário, mas fez.
E a partir desse trabalho eu sei qual é a variação da energia potencial, porque você deve lembrar que o trabalho da força elétrica é menos variação da energia potencial. Bom, o trabalho da força elétrica você sabe que é a carga vezes a BDP. Tá bom? Então tá aí. Tá. Muito bem. Qual é o valor da carga? 2 vezes 10 a menos 9. Lembra o potencial AB? Dizer, a saída menos a chegada. Então é 800 menos o 2000. E igual à variação de energia potencial. Tá bom? Bom, o que vai dar aqui? Vai dar aqui 1.200, né? Negativo. Tá bom? Aqui vai dar 1.200 negativo. Que então multiplicado com o 2 lá, vai dar menos 2.400 vezes 10 a menos 9, igual a menos a variação da energia potencial. Bom, eu posso aqui melhorar, né? Trazer para cá 1, 2, 3 para a esquerda e somar 3. Só para não deixar número grande, expoente pequeno. E ó, aqui é menos e fica mais. Esse fica mais. Só por estética, vou passar para cá. E esse aqui também fica mais. Só reescrito. 2,4 vezes 10 a menos 6 joules. Isso aí. Positivo, porque aumentou, né? Como eu falei. A carga positiva foi para um potencial maior. Então, realmente, aumenta a energia potencial. E o valor é de 2,4 vezes 10 a menos 6, tá bom? E a letra B não precisa nem fazer conta. Determine o trabalho da força elétrica que atua na carga que ao se deslocar de A para B. É um trabalho resistente, um trabalho contrário. Então, o trabalho da força elétrica é aqui, ó. Ah, está aqui, ó. O trabalho da força elétrica é menos isso aqui. Então, menos... Ah, fica apertado ali, né? Então, deixa eu colocar aqui. Ó, mas está pronto aqui, ó. O trabalho da força elétrica é igual a menos isso aqui. Pronto. Sem estresse. Tá bom? Fechou. E a letra C é só um comentário. Compare e interprete os resultados obtidos no item A e no item B. Bom, interprete. No item A, como uma carga positiva aumentou a sua energia potencial, ela sofreu um trabalho forçado, no agente externo, um movimento não espontâneo. Tá? Então, o que aconteceu na letra A e na letra B? Aconteceu que na letra A variação de energia potencial foi positiva porque um agente externo que movimentou a carga de um potencial menor para o maior. Porque a carga positiva não vai para o positivo, isso não é espontâneo. Tudo bem? E o B, o trabalho da força elétrica dado negativo, significa que o trabalho da força elétrica foi resistente, foi contra o movimento. Esse movimento, enquanto ele acontecia por um agente externo, a força elétrica fez o seu trabalho sim, mas um trabalho de freio, resistente, tá bom? Então tá aí. Com isso a gente fechou esses exercícios aí da aulinha frente 2, tá bom? Agora, eu quero ir lá para frente 3 e terminar os exercícios que eu não tinha feito, tá bom? Vamos ver se está tudo em ordem? Vamos lá na nossa salinha, fazendo nossas resoluções, então para você ficar tranquilo, né? Não vou acelerar nada aqui, a mesma coisa, vai tudo certinho, os que eu não tinha feito são lá da página 582, então, lá da frente 3, vou fazer lá das aulas 15 e 16, tá? A página é 582. E eu vou começar fazendo o 4 e depois o 5, são os dois que eu não fiz dessa página, tá? O 4 é um gráfico. Aqui e aqui. Nesse gráfico ele deu pressão em ATM e volume em litros.
E aí, ele deu essas transformações aqui, né? Daqui para cá e daqui para cá, tá bom? E aí, marcamos aqui os pontos A, B, C, D. A, B, C e D. E aqui as transformações, tá bom? Daí veja só o que ele diz. Vamos lá? Vamos. Uma amostra de N mols de gás ideal sofre as transformações AB, isovolumétrica, é só olhar ali, né, que a AB realmente não muda o volume. O volume é de 4 litros. Tá? Em C, o volume é 8. Em B, a pressão 4. E em A aqui é 2, tá bom? Daí ele diz assim, ó. AB é uma isovolumétrica, beleza. BC isobárica, beleza. E CD isotérmica, beleza. Conforme a representação no esquema. Sabendo que a temperatura do gás no estado A é 27 Celsius, então vamos anotar. Temperatura em A, 27 Celsius, tá bom? Pode-se afirmar que a temperatura no estado... Pode-se afirmar que a temperatura em Celsius no estado D é quanto? Bom, então, gente, houve uma transformação gasosa. Nessa transformação gasosa, ele quer a temperatura aqui no ponto D, tá bom? Só que essa temperatura no ponto D, você fala, poxa, mas lá no ponto D, eu não vou ter no ponto D dados de volume e de pressão. Como é que eu vou fazer a transformação gasosa, tipo do A para o D? Não precisa. O interessante é que ao ele falar que aqui é uma isotérmica, né? Essa curva é uma isotérmica. Sabe o que ele falou para você? Ele falou que a temperatura C é igual a D. E de que isso me adianta? Isso te adianta o seguinte. A temperatura C dá para achar porque, ó, tendo esse gás o comportamento de um gás ideal, então lembra lá o pivete 1 igual ao pivete 2, que é a transformação de um estado 1 para o estado 2, só que aqui eu vou chamar de A e C. Ao achar a temperatura C, olha que legal, ao achar a temperatura C, o que eu posso achar se eu achar a temperatura C? Eu posso achar a temperatura D. Posso não, eu achei a temperatura D, porque são iguais. Tudo bem? Então vamos lá. Em A eu tenho pressão, volume e temperatura? Tenho. Em C eu tenho pressão, volume e acho a temperatura? Acho. Só não esqueça nunca, em hipótese nenhuma, lembra? Não pode ir os Celsius para conta. Então você tem que transformar. Estou transformando aqui em Kelvin. Mas ele quer a resposta em Celsius. Eu já falei sobre, né? Transforma em Kelvin, faz a conta e retransforma a resposta em Celsius. Vamos lá? Pressão A. Os outros tudo bem. Pode ser litro, desde que seja dos dois lados. Pode ser atm, desde que seja dos dois lados. Pressão A, 2 atm. Vamos lá, 2. Volume A, 4 litros. Temperatura A, 300 Kelvin. Pressão C, 4 atm. Volume C, 8 litros. Temperatura C, vou descobrir. Beleza? Bom, só multiplicar cruzado. Viu? Então tá lá, né? Eu posso já dar uma agilizadinha aqui na minha vida, ó. Vai embora, 4 com 4. Só facilitar um pouquinho. Ah, daí fica aqui 2TC, que já podia até simplificar, você que sabe. E 8 vezes 3, 2.400. Pronto, gente. 1.200 Kelvin. Lembre-se, tem que ser agora transformado novamente, porque ele quer em Celsius.
Então, a temperatura C deu de 927 Celsius. Lembrando que a temperatura C é a própria temperatura D, visto que entre C e D a transformação é isotérmica. Se é isotérmica, a temperatura não muda. Fechou, meus queridos? Tá bom? Vou para outra, tá? Vou para mais os 5 ali dessa aula e depois tem mais 2 da outra lá, tá bom? Beleza, então vamos lá agora para esse próximo aí. Apagando. Aqui. E agora já vou lá para o outro exercício. Tá bom? Eu vou para o 5 dessa mesma página aí. É a página 582. Ainda, frente 3, né? Continuação 5. Uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, no qual o êmbolo pode se movimentar sem atrito, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, como ilustra a figura. Inicialmente o sistema está em equilíbrio, temperatura de 27 Celsius. Então vamos anotar aqui? Há uma temperatura inicial de 27 Celsius. Já sabe, né? Vai ter que transformar. O volume de ar na garrafa é igual a 600 centímetros cúbicos. Então tem um volume inicial de 600 centímetros cúbicos. O êmbolo tem uma área transversal, né? Um corte do êmbolo, assim, né? Ele sendo cilíndrico, aquele corte transversal de área, como se fosse a base ali do cilindro, 3 centímetros quadrados. Tá bom? Na condição de equilíbrio com a pressão atmosférica constante, então pressão constante, olha, então vamos trabalhar com uma transformação isobárica, tá? Para cada 1 grau Celsius de aumento, então para cada variação de 1 grau Celsius, o êmbolo sobe quanto? Tá? Então vamos ver como é que acontece? É uma transformação gasosa que vai alterar a temperatura, tá? Essa transformação gasosa, então a gente parte lá lembra? Do pivete 1 igual ao pivete 2. O que o problema nos colocou considere a pressão constante. Tá bom, vou considerar. Se a pressão é constante, então você não precisa pôr isso aqui. E aí você vai pôr só o volume e a temperatura dos dois lados, tá? O volume 1 é o volume inicial, que eu já vou pôr aqui, ó. 600 centímetros cúbicos. Pode, desde que do outro lado também seja. E é o que eu vou descobrir lá do outro lado, que eu não sei. Esses 600 centímetros cúbicos é quando ele está a 27 Celsius. Lembra? Soma 273, 300 Kelvin. Então coloca aqui, para 300 Kelvin. Tá bom? Gente, qual a temperatura 2? É uma transformação que variou 1 grau. Então, mas é 1 grau Celsius. Sim, mas lembra? A variação em Celsius é igual à variação em Kelvin, lá da termometria. Então, vai de 300 para quanto? 308. E aí, você fazendo a tua devida continha, você vai descobrir isso aqui. A massa de ar não muda, só que ela passa a ocupar um volume maior, de 602 centímetros cúbicos, tá? E aí o negocinho lá que é cilíndrico, que tem essa área aqui de 3 centímetros quadrados, certo? Ele vai subir um tantote. Essa base aqui, que ele tá ali na garrafa, tá? A garrafa tá aqui. E o ar aqui.
Vai fazer o quê? Vai empurrar. Por quê? Porque aqueceu. Se aqueceu, ele vai empurrar. Vai empurrar quanto? É a pergunta do problema. Então, é só você pensar o seguinte. Houve uma variação de volume? Houve. E não aumentou a pressão? Não. Tá? Então, a gente fez todas as contas nisso. Variou o volume, se aumentou de pressão, porque aumentou a temperatura. Então, essa variação de volume que aconteceu aqui, nada mais é do que a área da base vezes a altura. Tá bom? Quanto foi a variação do volume? Foi de 600 para 602. 2 centímetros cúbicos. Tudo bem, porque a área também tem centímetros quadrados. E aí? É o quanto vai variar aquele H. Então, quanto vai ser o H? 2/3 de centímetro, que dá 0,7 centímetros. Você vai marcar lá, então, a tua letra A. Tá bom, povo? Então tá aí, resolvido. Terminamos o que era dessa aula aí, também tinha ficado esses dois para trás, tá bom? Legal, né? Aí fica tudo feito. Tá? Então agora eu vou lá. Não adianta, não entendi pra pagar, igual a lição, né? Eu vou lá agora ainda para frente 3, para o que está marcado como aula 17 e 18. Tinham ficado lá alguns exercícios para fazer. Eu vou fazer agora com você, tá bom? Vamos ver se está tudo certinho aqui. Tá tudo certinho. E eu vou lá para você então para a página 586 da frente 3, tá? Então página 586, ainda à frente 3. E eu vou fazer ali o exercício número 6, tá bom? Que tem um gráfico de pressão por volume. Então tá aqui. Pressão, volume, e ele faz isso aqui. Aí ele faz uma seta que é assim. Aqui, aqui e aqui. E os pontos A, B e C. Tá bom? Tem valores? Não, mas não precisa, porque vai ser só uma interpretação aí que eu acho que é de boa, tá bom? Então olha lá, ó. Certa quantidade de gás sofre 3 transformações sucessivas, AB, BC e CA, conforme o diagrama PV da figura ali, tá? Muito bem. A respeito disso, vamos lá, item 1. O trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo? Gente, número 1, trabalho no ciclo é nulo. Isso é falso. Tá? Por que é falso? Porque o trabalho no ciclo, lembra? Tenho certeza que você lembra. O trabalho no ciclo é numericamente igual a área interna. Tá bom? Seria isso aqui, né? Isso aí seria o trabalho no ciclo. Daí lembra? Se fosse horário, só para lembrar, né? Positivo, horário e negativo, anti-horário. Bom, beleza. O item 2 agora. 2. A energia interna do gás no estado C é maior que A? Gente, lembra que a energia interna aqui que depende? Vamos anotar aqui, ó. Energia interna, 3 meios de nRT. Então, quanto maior o T, maior a energia interna. Os comparativos que ele pediu no item 2 é entre A e C. Eu dei uma dica disso aí que é o seguinte. Não é cálculo de temperatura, mas serve para responder a questão.
Quando você for perguntado quem é maior temperatura, basta você fazer o seguinte, olha aqui, ó. Vamos dizer que aqui é um volume, vou inventar, tá bom? Vamos dizer, sei lá, que aqui é 2 e aqui é 5. Aqui é 1 e aqui é 3, tá bom? Lembra? Quem tem a maior temperatura? Você faz o produto PV. Ah, mas quanto dá PV aqui? PV aqui daria 2 vezes 3, 6. E aqui? Faz o produto PV. Ah, aqui dá 1 vezes 2 dá 2. Ah, então como aqui o produto é 6 e aqui é 2, eu posso dizer então que aqui a temperatura é maior que aqui? Deve. Então, se a temperatura em C é maior que em a energia interna em C é maior do que A. Tá bom? Verdade. Veja, não é o cálculo da temperatura. O cálculo da temperatura teria que ser como a gente fez o exercício no anterior. Aquele PV NRT, daí você calcula o T. Aí é só fazer quem que é maior. O produto PV de um ponto diz se ele tem maior ou menor temperatura que o outro. Tá bom? Beleza. E aí, o último item é o 3. Durante a transformação AB, o gás recebe calor e realiza trabalho. Vamos lá? De A até B, o que aconteceu? Item 3. De A até B houve uma variação de volume positiva, né? Quer dizer, aumentou, expandiu. Então, tá, expansão. Então, o gás realizou o trabalho. Tudo bem? Então, beleza. Como ele expandiu e manteve a pressão constante, só tem um jeito, gente. Como é que ele expande e a pressão não cai? Bom, para ele expandir sem cair a pressão, porque aqui ó, de A até B é uma isobárica, para ele ter um aumento de volume de forma isobárica, uma expansão isobárica, só tem um jeito. Recebeu calor. Não tem como. Ele tem um aumento de volume, o gás realiza trabalho e a pressão ainda é constante, quer dizer, nem diminui a pressão. Mesmo com o aumento de volume, é porque ele recebeu energia na forma de calor. Por isso o item 3 é verdadeiro. Tá bom? Então tá aí. Realmente, ele realizou o trabalho e acabou tendo um ganho de calor para que isso pudesse acontecer. Feito. E aí, dessa aulinha falta o 7, que eu vou fazer agora com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Então acho que vamos ver ali o horário, mas com 7 vai dar o tempo da aula. Sabe, vamos falar de materiais granulares lá, extraído no texto. Não preciso ler agora, tá? O que eu vou fazer? Eu vou resolver com você, lá na página 586, o exercício 7, diretamente com os dados, que é isso que importa, tá bom? Vamos lá, ó. Suponha que uma colheitadeira de grãos se comporta como uma máquina térmica de Carnot. Pô, a gente não viu ainda a segunda lei, se de Carnot, né? Acho que esse exercício temperatura fria 27, temperatura quente de 327 Celsius. Tá bom? A partir de uma potência fornecida de 1000 watts. Então, essa é a potência total. Bom? Calcule em joules a quantidade máxima de energia que essa máquina pode transformar em trabalho. Então, calcule quanto que ela pode transformar em trabalho em 1 segundo.
Para marcação no caderno de resposta, despreze caso existe parte fracionária. Tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, tem máquina de Carnot, que ainda a gente não trabalhou, esse exercício já foi colocado aí, é o seguinte. É uma máquina que coloca como limite o rendimento de qualquer máquina funcionando de forma ideal, tá bom? A máquina de Carnot, apesar de ser a representação de um funcionamento ideal, depois a gente vai ver com os detalhes, ela não rende 100%. Mesmo que uma máquina funcionasse de forma ideal, segundo o ciclo de Carnot, que é isso que ele mostra, ainda assim ela teria um rendimento que não chega a 100%. Rendimento esse que a gente vai calcular agora para começar o exercício. Por quê? Porque o rendimento de Carnot vai indicar para nós, através da letra Ni, que é 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente, para a gente saber que não vai usar os 1000 watts de potência a máquina enquanto funciona. A máquina vai funcionar de acordo com o rendimento que o ciclo de Carnot apresentar para ela. Tá? Isso é hipotético, as máquinas reais não funcionam pelo ciclo de Carnot, não. Tá bom? Muito bem, uma coisa que aqui vale sempre transformações gasosas, né? Então, mais 273, 300 Kelvin, mais 273, e aqui vai dar 600 Kelvin. E aí eu vou lá para a conta. Então, quanto rende essa máquina? 1 menos 300 sobre 600. Então, mesmo se ela funcionasse pelo ciclo de Carnot, ela ia funcionar com 50% de rendimento. Tá bom? E agora, então, eu vou calcular o trabalho. O trabalho vem daqui, ó. A potência útil de uma máquina é o trabalho que ela realiza por tempo. Gente, se a potência total é 1000 watts e a máquina rende 50%, acho que ficou bem. 1000 ela rende 50%, então de potência útil são 500 watts, na verdade. É com isso que eu vou falar. Então, sendo a potência útil de 500 watts, e eu querendo o trabalho em 1 segundo, aí está. Em unidades do sistema internacional, essa máquina tem a realização de 500 joules de trabalho. O que são 500 joules de trabalho? 500 watt vezes segundo que essa máquina opera. Galera, era isso por hoje. Então, com essa aulinha aí a gente encerra a apostila 1 das frentes 2 e 3. A próxima aula, que vai ser na quinta, que vai estar postada para vocês, já é da apostila 2. Tá bom? Tchau. Essa cara.